Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide e estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã. Gostaria de pedir aos irmãos, as irmãs que venham se inscrever no canal, venham então compartilhar, dê seu like, faça um comentário, referente a esse assunto. É um assunto bastante importante, Então, que eu encontro aqui em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6, que diz a palavra de Deus: Humilhai vós, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos. Então eu gostaria de colocar em destaque então aqui o versículo 8, que diz assim: Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Então aqui eu estou falando aqui do nosso maior inimigo, que é então o diabo, Então nós devemos vigiar, o tempo todo, para que ele não venha entrar em nossas vidas, porque Deus ele coloca um anjo, ao nosso redor para que ele venha nos proteger, mas o diabo ele anda ao derredor como leão bramando, querendo nos tragar, querendo nos prejudicar, querendo nos humilhar, Então nós devemos vigiar para que Deus venha mantendo então esse anjo, que esse anjo é o que está nos protegendo, lembrando, que Deus ele não habita no pecado. Então, para que esse anjo saia, para que o diabo ele entre, somente tem um jeito, que é a gente entrando no pecado, fazendo parte do pecado, Então, esse diabo, ele nos odeia. Nós não podemos, então, deixar brecha nenhuma para ele. Devemos nos manter, então, na presença de Deus, para que ele não venha nos prejudicar, não venha prejudicar a nossa saúde, Muitas vezes, a saúde, tem problemas na saúde que não é só problema de enfermidade, às vezes é problema espiritual, Nós também temos a família que ele pode prejudicar. Muitas famílias estão passando por problema aí conjugal, problema de divórcio, prostituição na família. Outras estão passando aí com filhos nas drogas, ou quem sabe aí em algo até pior, como ser um traficante, por exemplo, Então são brechas, que a gente vai deixando e o diabo ele entra, porque ele é o nosso maior inimigo. Ele pode entrar também na nossa vida financeira, nos prejudicando, nos passando, fazendo com que a gente venha passar por necessidade, tirando também a nossa comunhão com Deus. Muitas vezes, algo que eu tenho em casa, inclusive, que é uma televisão, ela é maravilhosa, mas nós podemos fazer bom uso dela, ouvindo alguns louvores, também pregações, mas o diabo ele pode usar então essa ferramenta, essa televisão, então, para nos distrair, para que nós não iremos então para a casa do Senhor ter a comunhão com Deus. Muitas vezes a gente se apega a novelas ou algum tipo de série, e tu deixa então de ir na casa de Deus para estar ali então olhando aquela série ou aquela novela. Também nós não podemos deixar brecha também através do celular. Eu nesse momento estou gravando esse vídeo através de um celular. É uma ferramenta maravilhosa, desde que nós façamos bom uso dele. Tem muitas pessoas, jovens principalmente, que estão usando essa ferramenta, para algo que não é muito bom, algo que não vai agradar a Deus, Então, como vídeo pornô, por exemplo, Então, devemos, vigiar. Não quer dizer que a gente não deve usar a televisão, que não deve usar o celular, mas nós devemos, então, vigiar,
né, através dessa ferramenta para que seja um uso agradável aos olhos de Deus, né? Porque Deus, ele não habita no pecado, né? Então, através desse pecado, né, que o diabo vem para nos prejudicar. Lembrando então que o diabo, ele veio para matar, roubar e nos destruir, né? Então esse é o objetivo dele, essa é a missão dele. Ele nos odeia, né? Nunca podemos, né, pegar e esquecer disso, né? Deus não habita no pecado. Nós temos então um exemplo na Bíblia, né, que nos conta a história, né, de um homem, né, que se chama Jó, né? Esse homem é um homem temente a Deus, um homem sincero, um homem íntegro a Deus, né? Mas Satanás, ao rodear a terra, ele se encontra então com Deus. E Deus, vendo Satanás, diz a ele: vistes o meu servo Jó, o homem íntegro, homem sincero e homem temente a Deus. O próprio Deus dizendo isso aí para Satanás. Porém, Satanás, então, ele é astuto, né? Ele está sempre tentando achar uma maneira de nos prejudicar, né? Então, Satanás, ele pega e diz, então, para Deus, né? Mas tu não cercastes ele de proteção? Você protegeste ele, a sua casa e tudo quanto tem, a sua família. Então, aqui eu encontro, então, uma prova, então, que se eu estiver debaixo da mão de Deus, eu tenho a proteção de Deus. Aqui o próprio Satanás, ele está dizendo que Jó, ele tem a proteção de Deus. Ele, a casa, os campos, a família dele tem a proteção de Deus. O próprio Jó aqui está revelando isso. Então eu entendo aqui que se eu tiver, né, andando então nos caminhos de Deus, eu tenho então a proteção de Deus. Né? Então é maravilhoso eu saber, né, que Deus, ele está junto comigo, Deus está me protegendo, né? Então Jó, então, é protegido por Deus. Nós somos protegidos por Deus também, né? Então nós devemos estar sempre, né, do lado de Deus, sempre tentando, vigiando para que nós não venhamos a cometer nenhum tipo de pecado, para que nós não estejamos sujeitos ao diabo, né? Então, quando nós escolhemos, Deus, ele manda anjos, então, para que venha nos proteger, né? Para que o diabo não tenha acesso às nossas vidas, né? Nós encontramos também, né, mais um exemplo, né, que eu vou colocar aqui, que se encontra em Gênesis capítulo 4, né, que é uma história de dois irmãos, que se chama Caim e Abel. Esses jovens, eles eram filhos de Adão e Eva. Um deles era agricultor, o outro era pecuarista, né? Agricultor é aquele homem, então, que trabalha com planta, né, com semente, né? O pecuarista é aquele, então, que trabalha com animais, que é um criador de animais, que cuida dos animais. Então Caim, ele cuidava de planta, ele era um agricultor. Abel, ele era um pecuarista, que cuidava de animais. Então os dois tiveram a ideia de fazer uma oferta a Deus, né? Isso até aí está tudo certo, não tem nada de errado, né? Devemos, não só podemos, como devemos, né, querer agradar ao nosso Deus, ao nosso Pai, né? Então Caim trouxe fruto, né, e colocou como oferta ao Senhor. Abel, então, ele trouxe das gorduras de suas ovelhas e colocou então como oferta ao Senhor. Só que Abel, ele agradou aos olhos de Deus, né? Já Caim não agradou a Deus. Caim, então, ele, né, entrou nele uma ira, né, sobre o seu próprio irmão, né? Ele abriu brecha para o diabo, né? Por isso que a gente temos que vigiar para que nós não abra essa brecha ao diabo. Caim, ele abriu a brecha, né, através da inveja, através do ciúme contra o seu próprio irmão. Porque a oferta a Deus, nós devemos dar o melhor que nós temos, né? Então, talvez, né,
Caim não tenha dado o melhor para Deus. Então Abel deu o melhor a Deus e ele agradou mais a Deus. Então, através dessa inveja, né, então Caim, ele ficou irado com o seu irmão. Diz a palavra de Deus que os irmãos se encontraram no campo e Caim matou Abel. Né? Então Caim, ele abriu essa brecha ao diabo, né? Então ele se tornou um assassino. Ele matou o próprio irmão porque ele teve inveja, porque ele teve ciúme do seu próprio irmão. Para ver como é importante, né, que nós venhamos, né, a vigiar. Nós devemos então ficar sempre atento para que nós não venhamos a entrar em pecado. Né? Isso aí é triste, né? Quando a pessoa deixa entrar em seu coração a inveja, deixa entrar em seu coração, né, o ciúme, o pecado, né? Então essas tipos de brecha aí, né, ela pode então abrir uma brecha para que o diabo, para que Satanás venha entrar. Então é muito perigoso isso. Nós devemos estar sempre atento a esse tipo de coisa. Nós encontramos também, né, esse aqui é o último que eu vou falar para vocês. Claro que se eu fosse pesquisar mais, eu teria bastante coisas. Mas para que esse vídeo não se torne longo, para que os irmãos consigam olhar até o fim, eu vou fazer apenas mais uma colocação que eu encontro aqui em Gênesis, capítulo 19, versículo 3. Né? Aqui então em Gênesis eu encontro uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Essa cidade, né, já se deu pelos pecados. Diz a Bíblia que eles casavam, davam-se em casamento. É uma cidade, então, que estava vivendo num momento de prostituição, momento de pecado, né? Tudo aquilo que não agradava a Deus. Cidade que já estava dominado, então, pelo domínio das trevas. Satanás, o demônio, o diabo já estava habitando naquele lugar, já estava dominando aquela cidade. Né? Mas existia ali uma família, né? Que é a família de Ló, que eles eram temente a Deus. Deus então mandou anjos então para tirar essa família dali, né? E então Deus, ele se irou contra essa cidade. Deus irou-se contra esse povo, né? Em todos aqueles habitantes daquela cidade, né? E Deus então mandou chuva de enxofre e fogo do céu, destruindo então toda aquela cidade. Todos aqueles habitantes daquela cidade, todas aquelas pessoas, elas foram mortas, porque eles deram brecha ao diabo, eles não vigiaram, eles não seguiram os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus, né, fazendo então com que Deus viesse se irar contra eles, né, e infelizmente matando toda aquela população, destruindo toda aquela cidade. Né? Por isso que nós temos que manter a nossa comunhão com Deus. Não podemos então deixar essa brecha. Por isso que nós devemos então, né, estar revestido de toda a armadura de Deus, né? Nos fortalecendo na fé em Jesus Cristo e no poder de Deus, para que nós estejamos sempre firmes contra as ciladas do diabo, porque nós não vamos contra o sangue, nós não vamos contra o nosso irmão, contra o nosso próximo, né? O nosso problema é contra, né, os principados, contra as potestades, né, contra os príncipes das trevas que vêm nos assolando, né, que vêm nos prejudicando desde o século, e contra as hostes espirituais da maldade, né? Que isso é o que vem nos prejudicando, que vem, no caso, nos assolando, vem fazendo, então, induzindo que nós venhamos a pecar, induzindo, então, que nós venhamos a sair dos caminhos de Deus, da comunhão com o Senhor Deus. Então, irmãos e irmãs, preste muita atenção nisso que eu falei. Talvez seja uma palavra dura, mas é uma palavra, né, que nós devemos estar sabendo, precisamos estar sempre sóbrios, sempre vigiando na palavra de Deus, para que nós não venhamos a cair em tentação, não venhamos a cair no pecado. Amém? Então,
Gostaria de convidar os irmãos, o irmão, a irmã, né, para que nós venhamos a orar, pedir para que Deus venha nos abençoar, venha sempre deixar um anjo ao nosso lado para nos proteger. Deus Pai Todo-Poderoso, eu e meus irmãos estamos aqui na Tua presença. Nós clamamos, Senhor, pela Tua presença. Pedimos, Pai, deixe, Senhor, um anjo junto com cada irmão, cada irmã, Senhor, nos protegendo, nos livrando de toda a cilada do diabo. Nos proteja, Pai, nos cubra com Teu sangue, Pai. Nos abençoe, nos perdoa, Pai, dos nossos pecados, nos perdoa, Pai, de nossas falhas, de nossas fraquezas, Pai. Nos encha, Senhor, com Teu Espírito, com a Tua glória, com Teu amor e a Tua misericórdia, Deus. Deus Pai, se tiver algum irmão, alguma irmã que esteja doente nesse momento, eu repreendo toda essa enfermidade. Espírito de enfermidade, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essa pessoa com toda sorte de bênção. Abençoa, Pai, essa pessoa, Senhor, com saúde, com prosperidade, com bênção, com vitória. Em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, meu irmão, minha irmã. Que Deus venha te abençoar nesse momento. E obrigado por você que ficou até o final. Né? E não esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo. É um vídeo muito importante. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.